Renan Santos pontuou 10% nas pesquisas. Será que é verdade? Vamos acompanhar junto nessa análise aqui que o Flow fez sobre algumas das pesquisas recentes. Já deixa o like e se inscreva, gente. E aí, bom, aí a gente tem então não é das principais pesquisas, mas a gente tem aqui uma pesquisa que diz que o Renan tá então chegando aos seus 10% já como candidato, né? Porque não é das principais pesquisas, por quê? a gente estava vendo ali uns números em algumas pesquisas antes de realmente os caras se tornarem candidatos, antes de começar a campanha para valer. Esse número te surpreende em alguma medida, cara? Cara, não me surpreende em nada, tá? Porque você tem alguém que tá há anos construindo uma identidade política própria. Uhum. Uma coisa é o que se fala no mercado da comunicação, outra coisa é gente na arena política que construiu o partido e que está lá com seu estilo, goste ou não, criando uma identidade própria. Então quem tem uma identidade mais diferente de Lula e Bolsonaro nessa corrida eleitoral é o Renan Santos, porque Caiado e Zema ficaram muito próximos do bolsonarismo. Caiado está tentando agora construir algum tipo de identidade, dessa voz mais experiente, de gestão, mas ainda há uma dificuldade de se distinguir. Ainda mais quando ele fala que vai chegar e vai anistiar todo mundo, fica parecendo mais um Bolsonaro. Então, o Renan Santos construiu uma identidade. Eu entendo que a tendência é haver um crescimento de adesão, de simpatia, de intenção de voto em candidatos ligados ao Partido Missão ao longo do tempo. Se isso vai... Uma coisa que me chama a atenção é uma pesquisa de 10%, né? Vou até tentar colocar aqui, gente. Vamos ver se eu consigo. Opa, calma aí. Que já apareceu uma propaganda gigantesca aqui no meio. Um pouco dessa reportagem que fala sobre isso, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Acho que sim. Acho que sim. O salto de Renan Santos na nova pesquisa Real Time Big Data. Levantamento mostra o candidato da missão isolado na terceira posição. É bem estranho, né? Vamos ver os números disso. Aparece como principal nome, fora da polarização, do Lula, blá blá blá, e do Flávio no cenário estimulado. No cenário estimulado. Isso é importante saber. Por quê? Cenário estimulado é quando você pergunta para o eleitor em quem que ele vai votar. Não é um cenário assim que faz o ranking padrão das pesquisas que a gente está acostumado, né? Então você estimula, desses aqui, em quem você vai votar. No levantamento 1º de junho. O levantamento mostra Lula com 40% das intenções de voto. Quer ver? Vamos pegar aqui. Cenário estimulado. Vamos ver se a gente acha uma explicação oficial para isso. Opa, minha tela deu problema. Não, agora voltou. Qual a diferença? Vamos ver se a IA ajuda a gente a explicar isso. Opa, a diferença saiu errado, mas tudo bem. Vamos ver o que ele fala. Não. Diferença metodológica. Assim a gente vê junto. Blá, 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 blá. Vamos lá. Devido a 4 fatores. Forma de coleta de dados. Então, a presencial, telefônica, composição da amostra e ponderação. Cada instituto critério, blá, blá, blá. Ok. Período de campo, formato no cenário estimulado, exige a leitura de uma lista fechada. Então, é isso. Você vai lá dar uma lista para a pessoa e a pessoa tem que escolher dentre aqueles candidatos. E como o Renan Santos tem essa questão da fama na internet e de um engajamento muito grande entre os jovens, é natural que ele acabe tendo mais... do que outros candidatos, por exemplo, sei lá, como o Caiado, como o Zema, que não são candidatos, vamos dizer assim, tão engajados, né? Óbvio, Lula e Flávio Bolsonaro vão ser sempre os maiores nesse tipo de pesquisa. Aí esse levantamento mostra o Lula com 40% das intenções, a gente já vai continuar vendo o vídeo, gente, da análise do Flow. Seguidos por Flávio com 33%. Na sequência aparece Caiado com 7% e Zema com 2%. Você vê a diferença grande aqui, o Caiado também, o Caiado que aparece com 2%, 3%, algumas pesquisas aqui aparece com 7%. Então quando a gente vê, nossa, o Renan Santos cresceu para 9% ou 10%, na realidade a gente tem que ver o tipo de pesquisa, gente, porque isso aí serve para mídia apenas, né? É o tipo de pesquisa onde todo mundo cresce um pouco, basicamente, todo mundo que está embaixo principalmente, né? Então aqui você vê o Caiado 7%, o Caiado não tem 7% dos votos, quer dizer, pode até ter 7% dos votos válidos, mas essa é uma pesquisa estimulada, não é uma pesquisa comum, vamos dizer assim, comparado com as outras. Vamos continuar aqui vendo a análise. Vai acontecer o bastante para ele ter um destaque nessa corrida presidencial, aí é o tempo que dirá.
Porque chega no final, tem muito voto útil. Então, assim, por isso que é importante romper a barreira dos 10% logo, e essa era a meta dele para agosto. Lembrando que ele não rompeu a barreira dos 10% se a gente está comparando com as pesquisas oficiais. A pesquisa aqui que a gente está falando é estimulada. Eu não sei por que eles não esclareceram esse tema ainda. Que é para você não desidratar completamente. Porque se as pessoas entendem, e o brasileiro entende muito mal o primeiro turno, vamos voltar a esse assunto depois, é que o candidato não vai ter chance, até as pessoas que estavam com a intenção de votar nesse candidato deixam de votar para votar em alguém que tenha mais chance. Aí no final o cara desidrata. Esse é o mal das pesquisas, né? Muita gente vai por pesquisa e não vai pela intenção de voto de verdade. Não acredito que seja o caso dos eleitores do Renan. Fica com 1%, 2%. Tem até, vamos dizer assim, 5% que gostam dele, até 10%. Mas o cara desidrata e fica com 2%. Porque... Quer ver agora uma comparação aqui? Ó, eu trouxe a pesquisa mais recente de ontem do CNT, eu acho, né? Vamos ver. CNT-MDA. Lula aparece com 42% no cenário estimulado, Flávio com 28%. Na sequência, Ronaldo Caiado com 4%, Romeu Zema com 3%. Então você vê, nessa pesquisa aqui, o Renan Santos nem ultrapassa o Caiado. Já na outra pesquisa... Ele tá com. Ele sobe para 9%, ultrapassando o Caiado, inclusive, que estava com 7%. Para você ver como essas pesquisas, você tem que ver bem a metodologia e também o instituto. Não dá simplesmente para achar que elas são a verdade, né? O pessoal não sente que tem chance, aí tapa o nariz e vota em outro. Porque acha que o primeiro turno é segundo. Outro dia eu estava explicando para uma pessoa simples, que se você votar em outro candidato no primeiro turno, é aquilo que eu falei aqui no programa, você não está ajudando o Lula a ganhar no primeiro turno. Você só vai ajudar o Lula se votar nele. Quer dizer, votar no Flávio, no Caiado, no Zema ou no Renan, qualquer um desses votos ajuda igualmente, não tem nenhum elemento a mais, a impedir a vitória do Lula no primeiro turno. É verdade. Você só vai estar contribuindo para que um candidato tenha mais chance do que o outro para chegar ao segundo turno. É só isso. Aí chegam 2 no segundo turno, você avalia o que vai fazer. Então, assim... Uma parte que talvez ele não tenha explicado tanto aqui é que funciona assim, como que é a eleição? Você tem os votos válidos e os votos gerais. Então, por exemplo, quem vota branco, nulo, ou quem simplesmente não vai, e tem uma grande parte da população que simplesmente não vai, não é computado. Então, imagina o seguinte, imagina que você vai fazer uma eleição, sei lá, uma eleição pequena aí para um chefe de comunidade. Tem 100 votos. 30 pessoas deixam de ir. Beleza, 30 pessoas deixam de ir ou votam em branco ou anularam um voto. Dos 100 votos, a gente está falando de 30 que não foram, então são 70 votos válidos. Para conseguir ganhar a eleição, por exemplo, no primeiro turno ou no segundo turno, você precisa de 50% dos votos mais um. Se 30 deixaram de ir, 70% dos votos válidos, quanto que é 50% mais 1? Seria metade desses votos mais 1, então 35 mais 1. Então quem conseguir 36 votos ganha. E aí você fala assim, mas 36 não é a maioria de 100. Tá, mas dos 100, 30 escolheram não ir. Só foram 70 votar. Isso quer dizer o seguinte, os votos válidos são 70, aqueles 30 abdicaram de votar. Então isso ajuda com quem teve mais voto a ter mais chance de subir. Claro que também ajuda os outros, mas isso que eu explico para você, por isso que a gente vê às vezes assim, mas fulano foi eleito com 53 milhões de votos, não sei, mas o Brasil tem 200 milhões de pessoas e 130, 140 milhões de eleitores, tá? Mas quando 30 milhões de pessoas decidem ficar em casa, ou votar em branco, ou votar em nulo, basicamente elas estão dizendo assim, meu voto não importa, os votos delas não são computados. Por isso que para vencer uma eleição, você não precisa da maioria total dos eleitores, você precisa da maioria total dos votantes válidos, ou seja, quem votou em um candidato de verdade e não em branco, nulo, ou simplesmente ficou em casa descansando. O conceito de voto útil num primeiro turno, ele é muito nocivo. No primeiro turno, cara, não é completamente, porque eu acho que eu tô pensando alto aqui, né? Porque pode ter situações em que a pessoa vai avaliar, eu acho que essa avaliação é uma avaliação importante. Ela vai avaliar, mas não é só com base num número estanque de pesquisa. Então, vou ter que explicar um pouquinho. Uma avaliação importante que a pessoa tem uma rejeição maior a um candidato,
Então, assim, vamos usar o exemplo dessa eleição. Tem muita gente que está distribuída aí entre Flávio, Caiado, Zema e Renan, que tem uma rejeição enorme ao Lula. Então, uma avaliação que eu acho importante que as pessoas façam no primeiro turno é quem vai ter mais chances contra o Lula na hora que chegar o segundo turno. Não é só ver um dado de pesquisa, quem é que está na frente na projeção do segundo turno. Você vê isso também, mas você vê não um dado estanque de uma pesquisa específica. Você vê a movimentação, né? O crescimento. Quem está crescendo na projeção do segundo turno, quem já tem alguma base e tal, e quem você acredita que na hora de debater com o Lula no segundo turno, porque aí existe uma tendência maior do Lula comparecer ao debate, embora ele possa fugir também. Mas quem, durante um mês, quase um mês, né? Na verdade é um pouquinho menos, né? É engraçado que... Não é engraçado porque eu sei o motivo, mas o Felipe Moura Brasil aqui no Flow, eles tratam... Ele é muito parcial, né? Então ele fala assim, ele quer alguém para derrotar o Lula, né? Nas entrelinhas você consegue entender isso, né? Já é 4 de outubro o primeiro turno e o segundo turno é antes do fim de outubro. Mas quem, por algumas semanas, vai ter horário de TV, vai ter horário de rádio, vai ter uma projeção muito maior do que tem no primeiro turno. Quem é essa pessoa capaz de enfrentar o Lula? Vamos dizer, com argumentos, com consistência, que não tem muitos escândalos nas costas e tal. Então, essa é uma avaliação que precisa ser feita, levando em consideração todos esses fatores, não simplesmente um levantamento só, o último antes da campanha, mas todos esses elementos. Até porque então, essas pesquisas, a gente precisa... Eu gosto da ideia de olhar para essas pesquisas com muita parcimônia, vou dizer. Que é o seguinte, que é por causa do seguinte, essas pesquisas, as pesquisas eleitorais, elas têm a possibilidade de funcionar como profecias autorrealizáveis, né? Então eu faço uma pesquisa que prevê que o cara vai ganhar, e por causa dessa previsão ele ganha. Porque a minha pesquisa enviesa a opinião de quem votará, né? Isso porque nós acabamos culturalmente indo para esse caminho. Quando, na verdade, as pesquisas, elas têm uma intenção, mas elas não deveriam, na minha opinião, não deveriam ser as pesquisas que vão definir em quem tu vota. A princípio, tu usa a pesquisa como... Não é culturalmente. Na realidade, a pesquisa, é uma forma de você conduzir o processo. A nossa cultura não é aleatória, né? Alguém definiu isso no passado. Por isso que você nunca vai ver um partido menor, sei lá, os partidos comunistas da vida lá, que sempre pontuam na margem ou não pontuam, vencendo uma grande eleição. Porque a pesquisa também é uma forma de você conduzir para que determinadas pessoas sempre fiquem no poder. E aí eu não estou falando de Lula e Bolsonaro, eu estou falando do sistema como um todo. Se você procurar aqui no meu canal, tem um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás, já faz algum tempinho, sobre dog whistle, né, apito de cachorro, onde eu cito um caso onde foi feita uma pesquisa lá no passado. É um vídeo sobre o tema quando você fala algo... como que eu posso dizer? Quando você fala algo não abertamente, mas que serve para atrair determinado público, por isso que chama apito de cachorro. E a origem desse termo vem de uma pesquisa que eles fizeram, onde, se eu não me engano, na eleição de Nixon dos Estados Unidos, a forma como era feita a pesquisa mudava a opinião do eleitor. Então, por exemplo, assim, se você é um cara, vamos supor que você não gosta do Lula, você odeia o Lula. E aí você vai fazer uma pesquisa. Antes de começar a pesquisa, você começa assim, ó. Quem foi o responsável pelo escândalo do Mensalão e Petrolão? Lula. Beleza. E depois você pergunta, e quem você vai votar? Lula ou Bolsonaro? Você está, de alguma forma, incentivando aquela pessoa a dizer Bolsonaro. Ou, por exemplo, você começa falando assim, você acha que rachadinha é correto ou é incorreto? Você acha que rachadinha é corrupção? E depois você pergunta, você vai votar em Flávio ou você vai votar em Lula? Por isso que as pesquisas, elas têm que ter uma certa metodologia, elas não podem fazer perguntas desse formato, existe uma fiscalização em cima, mas no final sempre vai ser isso. A forma que você pergunta para a pessoa pode mudar a relação dela. Naquela pesquisa que eu citei do vídeo, vai lá depois dar uma olhada, que é um vídeo interessante, que eu fiz essa análise. Eles perguntavam, por exemplo, assim, quão satisfeito você estava com determinada situação política, e aí você tinha respostas que iam muito satisfeito, pouco satisfeito ou extremamente satisfeito, e dependendo da forma que você fazia a pergunta, as pessoas mudavam a resposta. E aí isso gera reação em cadeia que o Igor está comentando aqui, que as pessoas tendem a ir pelo que está ganhando. É uma coisa, uma profecia autoproclamável, não lembro qual que foi o termo que ele utilizou, mas não achar que isso daí surge naturalmente, né? Tanto é que as pesquisas sempre mostram aqueles candidatos com o menor índice possível lá embaixo, e as próprias, por exemplo, redes de televisão não chamam candidatos que não pontuam em pesquisas para debater. Isso, por exemplo, eu acho que é um erro absurdo da democracia.
você tem uma série de candidatos e você não permitir que alguns candidatos possam debater simplesmente porque eles são pequenos nas pesquisas. Mas, ao mesmo tempo, como que eles vão crescer se eles não aparecem? Então, assim, e aí você favorece aqueles que têm mais grana, tanto do fundo eleitoral, tanto quem está no poder, quanto aqueles que têm patrocinadores bilionários aí escondidos que a gente não sabe como que funciona. Dado. Né? O problema não é nem a pesquisa, Igor, é a falta de compreensão de como funcionam todos esses mecanismos. E aí a gente precisa explicar para a sociedade. Mas é óbvio que muita gente não acompanha a explicação. Então, Lula e Flávio Bolsonaro, eles são mais conhecidos da população brasileira. Isso só até estranho para quem acompanha programas políticos, para quem acompanha programas como esse e tal, porque na cabeça dessas pessoas todo mundo é conhecido, porque se elas conhecem. Muitos brasileiros pensam assim, como assim, você nunca ouviu falar? É o que eu falei, Renan Santos, 95% da população não tem nem ideia de quem é Renan Santos. Caiado, menos ainda, só o estado dele conhece. Zema, esquece, menos ainda. Então, assim, mas na internet o cara tem não sei quantos milhões de views, não significa nada. Se milhões de views significasse alguma coisa, a Virgínia era presidente do país, né? E não é. Tem muita gente, garanto, vai na sua casa aí e pergunta para as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, quem conhece a Virgínia. Aí Renan Santos é candidato de jovem, né? Dos mais jovens, porque estão ali e tal, não sei o que, tá engajando, claro, mais jovem e, sobretudo, mais à direita. Tem um monte de gente espalhada pelo Brasil, principalmente em estados que não foram governados por esses políticos, que não conhecem, nunca ouviram falar, não sabe o que é direita e esquerda, não sabe em que ponto que eles estão. Então, na pesquisa Quest, por exemplo, isso foi apontado numa sabatina com o Caiado, tem 44% que declaram que não conhece, 44%. Que loucura. E esse é o Caiado, foi governador de Goiás e reeleito, mas o que é Goiás para brasileiros que moram em outros estados no Brasil e principalmente em outras regiões que não a Centro-Oeste? Esse é um dos motivos de apresentador de televisão, celebridade, se candidatar e ganhar, porque são muito mais conhecidos do que os políticos, né? As pessoas não sabem direito. São poucas as pessoas que visitaram, que conheceram, que sabem quem são os representantes daquele estado, etc. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela está tendo agora na corrida eleitoral uma chance de se tornar mais conhecida. E aí, as pessoas, ao conhecê-la, vão ter um juízo a respeito delas. Elas precisam se tornar mais conhecidas sem absorver uma rejeição. Elas precisam se tornar conhecidas sendo cativantes, né? Basicamente é isso. O Lula e o Flávio Bolsonaro, então, eles têm pisos altos, porque eles já são mais conhecidos e já engajaram uma base política. E algumas outras pessoas, que mesmo não sendo da base política, por eles serem mais conhecidos, aí é o efeito que você mostrou, aparecerem nas pesquisas, elas acabam escolhendo eles contra o outro. Porque elas acham que só eles têm força, etc. E esquece de ver o filme e não quer entender que existe um processo de conhecimento em que uma outra pessoa que tem um piso menor, que está com menos intenções de voto, seja no campo da esquerda, embora não tenha nessa eleição presidencial, seja no campo da direita, ela pode se tornar mais competitiva contra o adversário do outro campo do que aquela que tem um piso, que sai de um piso maior. Por quê? Porque aquela, no caso é o Flávio, tem uma rejeição mais alta. Então, se o Caiado ou o Renan, porque o Zema está ficando para trás, mas se o Zema também, se eles conseguirem se tornar mais conhecidos nacionalmente, com menos rejeição, no momento em que as pessoas olharem, ou é o Lula ou é esse aqui, é o Caiado ou o Renan, elas vão ver uma figura muito menos rejeitada do que o Lula. Sim. Claro que essa figura, nas 3 semanas e pouco aí do segundo turno, vai ter que ser muito convincente. O Caiado teria que ser muito convincente, o Renan teria que ser muito convincente, vai ter que ter um desempenho bom, vai ter que ter um marketing bom, vai ter que ter uma estratégia boa. É uma confluência de fatores. Mas fato é que eles não têm a mesma rejeição do que o Flávio Bolsonaro tem. Então o Flávio quer passar para o segundo turno? Tem alguma chance? Claro que tem. É aquela história. Não tem a rejeição do Flávio porque também não são conhecidos, né? Então se você não conhece, você não rejeita. Porque a sujeira do outro lado é gigantesca. Mas existe uma dificuldade de a família Bolsonaro atrair voto de uma parcela, não vou dizer todos, mas uma parcela significativa de eleitores moderados, independentes, mulheres de periferia. Você tem determinados segmentos ali em que o bolsonarismo tem muita dificuldade de crescer. E é uma Graças a Deus. dificuldade já conhecida. São pessoas que já conhecem e não gostam. Então, assim, claro que a campanha do Flávio, na hora, vai exercer ali toda uma força para tentar captar esses votos, para tentar falar, olha, mas do outro lado tem uma pessoa muito pior e tal. E se tiver uma grande confluência de fatores, uma estratégia correta, um marketing correto, uma mensagem bem feita e um acúmulo de escândalos do outro lado e um desempenho ruim do outro lado, então pode trazer algumas pessoas que no desempate vai ficar um pouquinho de volta a mais. Essa é a esperança da campanha do Flávio. Mas as outras... Não vai acontecer. Assim, para mim, se não for no primeiro turno, vai ser no segundo com margem. Porque se o próprio Bolsonaro não conseguiu ganhar no segundo turno, o filho dele não vai conseguir. E tem muita gente que só vai votar porque é o Jair Bolsonaro e não vai votar no filho dele. Muita gente, inclusive dentro do bolsonarismo, acredita que o filho dele é corrupto e que um dos motivos do Bolsonaro estar preso
por causa do Flávio. E eu não tô falando que eu concordo com isso, nem nada disso. Eu tô falando só que tem essa perspectiva. Já muita gente fala assim, o Jair é honesto, o que mata são os filhos dele, né? As pessoas acham que o Jair Bolsonaro se mantém honesto enquanto os filhos dele são corruptos, né? Mas é claro, aí vai ter aquele voto do cara que odeia o Lula, né? Esse sempre vai acontecer dele votar em quem for. Vamos dizer assim, tem um caminho mais livre de rejeição para crescer. Mas pro eleitor fazer todo esse raciocínio, ele precisa levar em conta todas essas variáveis. Ele tá olhando as coisas há um tempo. Que muitas vezes ele não leva, ele não se dá o tempo de pensar a respeito disso, muito menos da trajetória de cada um e tal, na hora do enfrentamento, né? E que muitas vezes ele não considera porque ele já cai na síntese da propaganda de uma campanha como a do segundo colocado. Que é o quê? Qualquer outro voto você vai ajudar o Lula. Os caras repetem, isso é uma síntese, cara. Olha aqui, para explicar todos os fatores que podem ser levados em consideração, você demora. Mas a síntese de propaganda, bicho, ela é enviada no WhatsApp, olha, você tem que votar nesse aqui, porque senão você vai ajudar o outro lado. A pessoa, não quero ajudar o outro lado, então eu vou votar nesse aqui. E hoje em dia, cara, tem gente que não sabe usar isso aqui. Não sabe usar o celular, ela não entende que tem uma militância paga para distribuir arte sintética, aquele quadradinho com uma imagem do candidato e do adversário, sabe, que rotula os rivais no mesmo campo político, de vendidos por outro lado, e que diz que todos eles, na verdade, são esquerda. Então, é um desafio muito grande você romper essa bolha. E quando você passa muito tempo alinhado, fica mais difícil ainda. Foi o caso do Caiado. Pois é, aqui a gente não vai muito mais longe. Queria saber o que você acha disso. Você concorda com as pesquisas? Você vota de acordo com as pesquisas ou você tem sua visão aí da realidade do mundo? Comente aí embaixo, já deixa o like e siga o perfil.